Começar a trabalhar em um lugar novo requer de você muito esforço, dedicação e também tempo até você conseguir saber todas as manhas daquele trabalho, daquela profissão. Com o Photoshop, com o design não é diferente, e isso pode demorar alguns meses ou até alguns anos para você descobrir certas coisas. Quando eu comecei no design, quando eu comecei no Photoshop, é claro que eu não sabia tudo e tem algumas coisas que eu gostaria de ter descoberto antes e com certeza teria agilizado o meu processo de aprendizado e também de produção lá atrás. O meu nome é Christopher e eu tô aqui para apresentar para você 3 coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, que com certeza agilizaria o meu processo de aprendizado e o meu processo de produção lá atrás quando eu era iniciante. Vamos ver se você já sabia desses itens? Acompanhe esse vídeo até o fim e já deixa aqui nos comentários caso você não sabia dessas dicas. Bora lá pro primeiro item então, que é aprender a trabalhar de maneira não destrutiva. Pode ser que você já tenha conhecimento sobre isso que eu vou falar para vocês agora, mas por muito tempo, muitos designers e até mesmo eu já trabalhamos dessa forma, de uma maneira destrutiva dentro do Photoshop. Ah, Christopher, mas o que é a maneira destrutiva? Vem cá que eu vou te mostrar o que acontece quando você trabalha de maneira destrutiva. Então aqui dentro do meu Photoshop a gente já tem uma imagem e ela está rasterizada, ou seja, ela está em formato de pixels. E tudo que eu mexer aqui vai alterar diretamente nessa camada e vai perder as suas qualidades, suas proporções e seus detalhes. Perceba só, se eu pegar essa imagem e diminuir até aqui embaixo, por exemplo, e eu aumentar de novo, olha só o que aconteceu, ela perdeu todas as qualidades dela. Por quê? Porque ela está num modo destrutivo de edição. Agora mais um exemplo, digamos assim, que eu queira aqui e venha fazer uma máscara, por exemplo, quando eu tinha que fazer algum trabalho, eu vinha aqui com a minha borracha e ia fazendo, por exemplo, os recortes assim, essa parte eu quero tirar, então eu vou recortar aqui e perfeito. Não sei se você faz assim, mas algumas pessoas podem fazer assim até hoje. Mas o que eu tô falando? Essa informação que você acabou de excluir da imagem aqui, ela não pode ser mais recuperada, porque você não tem uma cópia, entre aspas, do arquivo original para poder utilizar. O que a gente faz então? Nós trabalhamos de forma não destrutiva, trabalhando com objetos inteligentes e com máscaras para as camadas. Olha só, eu acabei de importar aqui de novo a nossa foto e eu vou abaixar ela até lá embaixo, diminuindo, né? E eu vou aumentar ela de novo. Nossa, Christopher, mas o que aconteceu? Você fez a mesma coisa e ela não mudou a qualidade? Tá a mesma coisa do que quando eu importei. Isso acontece pelo fato da gente estar usando uma camada com esse símbolozinho aqui que significa objeto inteligente, ou seja, a nossa camada é um objeto inteligente. Ou seja, quando eu clicar em cima dessa camada 2 vezes, eu vou ter o meu conteúdo, a foto inteira, a camada inteira, ela vai estar protegida por esse objeto inteligente. Então só o que eu alterar aqui dentro, o que é uma opção de eu alterar, ele vai influenciar diretamente lá fora. Mas o que eu alterar lá fora, nesse meu outro projeto de fora aqui, não necessariamente vai influenciar o meu objeto inteligente lá dentro. Essa camada que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, é por isso que não aconteceu nada quando eu fui lá, diminuí e aumentei. E também sobre as máscaras para as camadas, o que a gente precisa fazer? Digamos que eu quero que não apareça essa parte do óculos na minha manipulação, na minha imagem, seja lá o que for. Eu venho aqui nas máscaras, crio uma máscara, nesse íconezinho aqui de baixo, e com o meu brush eu vou acabar retirando então essa parte, né? Vou passando aqui com fluxo alto e tal. E perfeito, olha só, apaguei. Mas o que acontece? Esse conteúdo que estava embaixo, ele ainda existe. Ele ainda está intacto. Por quê? Se eu abrir a minha camada de objeto inteligente, ele ainda vai estar aqui. E se eu fechar e apagar a minha máscara, ele ainda vai estar lá. Ou seja, essa é uma maneira não destrutiva de trabalhar. Você mantém os assets originais como eles vêm para dentro do teu Photoshop. E a segunda coisa que eu gostaria de ter aprendido lá atrás, bem no começo, me ajudaria bastante, é aprender a deixar o Photoshop pensar por mim. Mas o que eu quero dizer quando eu falo deixar o Photoshop pensar por mim? Algumas das ferramentas que a gente utiliza no Photoshop, ou alguns comandos que a gente faz nele, a gente tem que utilizar números, mas nem todos eles você precisa
necessariamente fazer as contas, abrir a calculadora ou ter que pensar ali no sentido de você ter o trabalho para conseguir realizar aquela função. O Photoshop, ele trabalha com números e ele deixa você adicionar equações, ou seja, algumas funções pequenas ali, matemáticas, dentro daquela barra que você coloca o número mesmo. Então, vem cá que eu já vou te mostrar como que isso funciona. Importei aqui a minha imagem, vou colocar aqui um texto, seja lá qual for, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui o meu nome, só pra gente testar. Colocamos ele aqui no centro. E olha só, reparem que ele tá bem no centro aqui. Vai ser interessante da gente ter essa informação depois. Por quê? Vamos supor que eu tenho essa imagem aqui no centro. E agora eu quero transformar isso num carrossel de 2 imagens. E o que eu normalmente faria? Se eu já tenho uma imagem de 1080 por 1350 ou 1080 por 1080, que é por 1 por 1, né? Eu posso vir aqui em imagem, tamanho da tela de pintura e transformar aqui de porcentagem para pixels. Essa minha imagem aqui, ela está no tamanho de 1080 por 1080. O que eu quero fazer? Eu quero transformar isso aqui num carrossel. Então, para 2 imagens, eu teria que adicionar mais 1080 do lado da direita, né? 2160, que eu já sei que vão ser 2 slides para o carrossel, mas quanto daria isso em 5, 4, 6, até 10, que é o máximo no Instagram? Eu não preciso fazer a conta porque o próprio Photoshop faz para mim. Então, clico aqui na âncora, né, para ele adicionar a partir da esquerda. Eu vou multiplicar a largura. Por exemplo, se eu quero 5 slides no meu carrossel, eu vou multiplicar com um asterisco e o 5, e ele vai me dar exatamente 1080 vezes 5. Se eu quero refazer o processo novamente da forma inversa, eu quero que ele diminua, eu posso e voltar aqui e dar um /5, só que aqui para a âncora no mesmo lado, e pronto, ele volta exatamente no ponto inicial. Olha só, eu vou te dar um exemplo bem prático aqui de como esses cálculos podem ajudar você. Eu quero colocar esse texto aqui, uma cópia dele exatamente no centro entre essas duas colunas aqui, ó. Essas duas colunas guias aqui que tá aqui. O que eu posso fazer? Se eu sei que cada quadrado desse tem 1080 por 1080, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente duplicar essa camada de texto, dar um Ctrl T. Aqui que é o eixo X, que é a horizontal, que está 540 ali, eu vou adicionar mais a distância de um quadrado inteiro. Ou seja, eu vou dizer para o Photoshop avance uma casa, avance um quadrado, né? Então ele vai fazer isso quando a gente coloca um mais 1080 e pronto. Olha só, eu já consegui aqui encontrar automaticamente o meio desse slide através de um cálculo matemático no Photoshop. E a terceira coisa que com certeza mudou muito o meu workflow foi aprender a adicionar objetos vinculados dentro do Photoshop, o que me ajudou em muito a reduzir o tamanho dos meus arquivos dentro do Photoshop. O que acontece quando você coloca um objeto da forma normal, que é essa aqui, onde eu aplico e dá um OK, e quando eu venho aqui em arquivo e eu venho em colocar vinculado e eu adiciono outro igualzinho. Qual é a diferença dessas duas maneiras? Eu vou responder para você aqui de uma maneira muito simples. A maneira da direita, onde eu só arrasto para dentro do Photoshop, eu estou adicionando essa imagem para dentro do meu arquivo .psd. E o que eu estou fazendo na parte da direita, que é essa imagem que eu subi por último, eu estou simplesmente vinculando uma referência, como se fosse criar um atalho dentro do Windows para dentro do meu projeto do Photoshop. Então ele não vai jogar dentro do meu projeto PSD essa imagem, mas sim ela vai acabar criando uma referência pro Photoshop encontrar essa imagem no meu computador. Por que é muito melhor isso do que você simplesmente jogar a imagem ali? Isso pode ajudar você a não pesar tanto os projetos que você faz com tantas camadas e tantos ajustes ali, vai acabar pesando demais, e isso pode com certeza ajudar você que não tem um computador tão bom assim, que não tem uma máquina tão potente, conseguir utilizar mais camadas, projetos um pouco mais pesados e mais complexos dentro da sua máquina, sem que pese tanto, porque ele está trabalhando com referências e não só com um bloco fechado de Photoshop, que é um .psd gigante, né? Se ele acaba passando ali de 1 ou 2 gigas ali, ele acaba criando um PSB, que é um arquivo muito gigante, e você trabalhar com vinculados, isso pode ajudar muito a diminuir o tamanho desses projetos e vai acabar deixando muito mais leve o teu fluxo de trabalho. E para a gente identificar se o objeto foi vinculado ou foi só jogado ali dentro, a gente pode ver principalmente por aqui, ó. Esse de baixo é o inserido e esse de cima é o vinculado. Como é que eu posso diferenciar? Aqui tem um íconezinho de corrente e aqui tem um íconezinho de documento, olha só. Os dois eu posso dar duplo clique e posso abrir.
e alterar da mesma forma, porém um está dentro, que é esse inserido, está dentro do meu arquivo .psd, e esse de cima é o vinculado, que ele está fora do arquivo .psd, mas mesmo assim, ele ainda assim está sendo utilizado nesse projeto. E agora, se serve como bônus para você, você precisa entender que o Photoshop não é uma ferramenta que pode ser utilizada só de uma maneira. Ele pode ser utilizado da forma que você precisar, a forma que você quiser. Basta você conhecer todas as ferramentas e você selecionar, arrumar a tua área de trabalho ali da maneira que fique mais confortável para você. Então trate de aprender realmente a ferramenta e para que cada uma delas funciona, e depois você começa a ajustar a ferramenta a você, ou seja, arrumar a área de trabalho, arrumar as ferramentas e começar a construir o teu workflow passo a passo. Esse é um relato meu, que eu cometi esse erro por muito tempo, né? Eu queria me adaptar, trabalhar da mesma forma que esses experts trabalhavam e eu simplesmente não conseguia. A partir do momento que eu entendi que eu tinha que montar o meu próprio workflow, foi aí que eu comecei a realmente começar a ser produtivo, porque eu construí a minha forma de trabalhar. E todo profissional tem uma forma diferente de trabalhar, e é isso que diferencia a gente. E é basicamente isso, pessoal. E agora eu quero saber se você já sabia de alguma dessas dicas aqui, e caso você não sabia, deixa aqui nos comentários para eu saber que esse vídeo te ajudou. Para receber mais dicas e mais vídeos como esse, é claro que é só se inscrever aqui no canal, deixa seu like para fortalecer a produção de conteúdo, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.